Buscar evoluir diariamente foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Desde os 15 anos, quando veio a pandemia, eu usei como um tempo de reflexão. Tava no auge da minha adolescência, saindo para todos os lugares, conhecendo coisas e pessoas sempre. Estava sendo uma experiência sensacional. Porém, eu sentia muitas fraquezas em pontos que, por mais que eu tivesse quando era criança, eu simplesmente larguei conforme o tempo foi passando. Coisas como conversar com pessoas que você nunca sequer conheceu de uma forma natural. Eu tinha dificuldade. Dificuldade em conversar com garotas, dificuldade em poder me expressar do jeito que eu sempre gostei de ser. Isso tem um pouco a ver com o último vídeo que eu havia gravado em relação a gente não abandonar nossa criança interior. E foi algo que eu fiz. Eu gostava, entre aspas, de ser o centro da atenção. Não de querer chamar atenção, mas sim de. Eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de conversar, de estar com as pessoas, de realmente me importar com os outros. Porém, chegou uma fase da minha vida que eu simplesmente achei que era melhor eu ficar na minha. E dane-se o resto das coisas. Isso só me prejudicou. Eu era uma criança extremamente extrovertida, que lidava bem com todo mundo, por uma criança reclusa. Por mais que eu sabia me comunicar, eu ficava sempre fechado entre grupinhos de amigos. E depois que eu me mudei para o ensino médio, tive uma vida totalmente diferente, ficando o dia inteiro numa escola que eu não conhecia ninguém, eu comecei a me desenvolver. E isso foi bom. E eu gostava disso. Durante esse período eu engordei bastante e isso me afetou muito, muito mesmo. Mas conforme o tempo, eu analisei. Comecei a ir na academia, emagreci quase 10 quilos e pra mim foi sensacional. E quando eu achei que ia conquistar tudo que eu sempre quis, falar com pessoas, ficar com meninas, então, pandemia. A pandemia foi, entre aspas, um certo baque pra mim, porque todo mundo achou que ia ser apenas 2 meses no máximo, olha lá. Mas principalmente para quem estudava, e no meu caso, de escola pública, foi muito maior esse tempo. Então eu parei de estudar em meados de março de 2020 e só fui de fato voltar à escola no final de 2021. Basicamente 2 anos fora da sociedade. 2 anos em casa, por mais que depois de um tempo comecei a sair sempre com o mesmo grupo de amigos, justamente por conta da pandemia, eu falei, pô, eu preciso mudar. Foi aí que eu tomei a melhor decisão da minha vida. Eu comecei a me desenvolver pessoalmente, comecei a procurar. Nunca me esqueço de um vídeo, um cara, vou até citar o canal aqui, Social Game 7, eu não sei como eles estão hoje em dia, mas o nome do cara era Gameit. Eu lembro muito bem, porque ele que abriu uma porta pra mim desenvolver pessoalmente. Foi por meio de um anúncio bem bobo, sabe? Aqueles que, você não fica com ninguém, quer melhorar. Acesse o link na descrição. Já que você está aqui para se desenvolver, essa foi a melhor época para gerar tráfego, para fazer anúncios e vendas online. Juro. Todo mundo estava em casa, então por um acaso eu encontrei esse tipo de anúncio, porque eu nunca mais encontrei nada sobre o tipo. Então eu lembro que eu cliquei no link e lá abriu a área de desenvolvimento pessoal, que no começo eu achava que era só para pegar garotas e quando eu fui ver não era apenas isso. De você saber exatamente o que você está fazendo, para não só seduzir, mas como conquistar qualquer pessoa. Desde um toque sutil, olhar nos olhos, exatamente as palavras que você vai usar, tudo isso afeta. E isso foi muito bom para mim. Tanto que quando eu voltei desse período de pausa, todos notaram minha evolução. E não é porque eu tô aqui me gabando, é que o pessoal realmente parava para me falar que, cara, você mudou bastante. E isso foi extremamente gratificante para mim, porque eu de fato busquei isso. Então minha vida começou a andar muito melhor mesmo. E isso foi um marco na minha vida. Como eu citei esse canal, também posso citar o Ace do Tornato para quem conhecia ele antes, e hoje Fê Alves, que é um dos maiores que tem na cena de desenvolvimento pessoal.
Comecei a acompanhar ele, que também era da Social Game 7, lá no começo do canal ainda. Era relativamente pequeno. E o cara cresceu assombrosamente. E eu me inspiro bastante nele. Ele também é de uma quebrada de São Paulo. Também nunca teve nada fácil e nunca passou muito sufoco. Uma história parecida comigo e da maioria dos brasileiros. Mas de fato, ele sempre quis mais. Ele nunca esteve satisfeito na posição que ele estava. E hoje, pô, o cara tem casa, carro, vai construir uma família, tenho certeza. E de verdade, sou grato a ele. E não há nenhum problema de você ser grato a alguém. Acho que isso é uma das melhores coisas que você pode fazer. Muitas pessoas na internet às vezes acham que tem que falar que aprendeu tudo sozinho, ou não pode citar outras pessoas, mas não tem problema. Seja grato por quem você um dia escolheu que te ensinasse. Eu poderia ficar aqui citando 1 milhão de nomes, mas esse não é o foco do vídeo. É de fato mostrar o quão importante foi essa evolução para mim. Minha oratória. Perder minha timidez, saber o que eu tô fazendo e ter noção do mundo real. Recentemente eu saí com um grupo de colegas e, cara, eu realmente percebi que eu tô muito à frente deles em questão de mentalidade. E depois, quando eu encontrei outro amigo, a gente conversou e eu percebi que ele estava na mesma sintonia que eu. Então, cerque-se de pessoas que pensam como você na questão de evoluir. Acredito que isso seja o principal. Aí você fala, pô, quer dizer que eu não posso sair com meus amigos de infância, mesmo eles não tendo o mesmo foco que o meu? Você pode e deve. Muitas pessoas falam pra você realmente mudar o ciclo de amizades, eu não acredito nisso. A amizade é algo muito profundo. E talvez você não veja seus amigos com a mesma constância que você via na época da escola, e tá tudo bem. Então, tipo, use seus amigos. Desfrute essa amizade. Mas no momento certo. Se for pra falar de evolução e trabalho, talvez eles não sejam as melhores opções. Saiba com quem falar cada tipo de assunto. Isso vai fazer com que você evolua cada vez mais rápido e eu tenho notado isso. Esse canal é uma forma de eu me expressar e conseguir evoluir. Tanto na minha oratória, às vezes eu falo de um jeito diferente como eu estivesse falando numa conversa, né? Porque se você me ver em algum lugar e começar a trocar ideia comigo, eu não vou falar nem nesse tom de voz, já começa por aí. Porque tudo tem uma explicação. Se eu tô fazendo um vídeo, por mais que eu queira que ele seja um vídeo que você se sinta acolhido, eu não posso simplesmente vir aqui e fingir que eu tô falando com um parceiro meu. Isso não daria certo. Até a sua entonação de voz faz com que você conecte com outra pessoa. Eu ainda tô muito longe de onde eu quero chegar, eu tenho noção disso, mas eu sei que eu tô no caminho certo. Existe uma frase que é mais ou menos assim: você está aqui no primeiro degrau e você sabe aonde quer chegar, que seria a porta. Porém, você não vê mais nada da escada. Mas tá tudo bem. Você já tá na escada. Comece a subir. Você não sabe quantos degraus vão ter e quanto tempo vai demorar para chegar lá. Mas você vai chegar. E se você demorar muito para evoluir, não vou falar que vai ser tarde demais. Porém, você vai ter perdido muito tempo. E um tempo que às vezes não tem como recuperar. Eu não sou aquele cara que não sai com os amigos, só foca em si mesmo e acha que tá tudo bem não ter vida social apenas focando no trabalho. Não, não sou esse tipo de cara, porém eu sei que tem que dosar. Se eu quero chegar onde eu quero chegar, eu preciso focar mais na minha empresa do que nas amizades. Mas eu não posso deixar a amizade de lado. Eu não posso deixar de fazer minhas coisas. Eu preciso cuidar do meu corpo, mas não posso ser apenas academia, trabalho, academia, trabalho. Porque no final das contas eu vou começar a me entristecer e os resultados, por mais que saiam, no final das contas eu vou olhar pra trás e falar, tá, beleza. Valeu alguma coisa? O equilíbrio é a chave de tudo. Eu acabo falando isso em quase todos os vídeos, mas é verdade. Estude, melhore sua mente, melhore seu corpo e apenas aproveite os benefícios depois. Eu tenho aproveitado, como eu já disse
Em outras ocasiões, hoje eu namoro e eu tenho certeza que se eu não tivesse estudado todas essas coisas, talvez eu não namorasse. O mais difícil, aplique. Estude e aplique aquilo que você aprendeu. Muitas pessoas apenas ingerem conhecimento e são ótimos para falar, mas horríveis para praticar. Eu tenho feito isso e tá dando bom. Posso falar particularmente que você tá vendo esse canal. Não tem tantos inscritos, não tem tantas views. Talvez eu tenha que melhorar como eu faço os vídeos, os temas, roteiros, iluminação, gravação, tudo. Mas eu sinto que estou evoluindo. Então aprenda com os melhores, escute de todos. Obviamente que algumas coisas vão entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas escute. Às vezes é um detalhe que você precisa destravar e pode vir de alguém que você nem imagina. E às vezes nem ela imagina que vai te ajudar tanto. Obrigado por mais um vídeo. Continue evoluindo e se inscreva no canal. Até a próxima.